Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir essa videoaula. Ela estará disponível no nosso canal no YouTube. E, e essa aula de hoje, nós vamos estar apresentando para vocês sobre o livro que vai falar sobre a consciência fonológica. E eu quero fazer aqui apresentar o, apresentar o livro. É um livro que eu considero interessante, importante, e é um livro até gostoso de estar lendo, né? Justamente por estar abordando um assunto de extrema importância, tanto para os anos finais da educação infantil, o quarto, no caso, a pré-escola e a recreação. Lembrando mais uma vez que para a LDB, a pré-escola é considerado de 4 a 5 anos, e no nosso sistema municipal de ensino, 4 anos é recreação e 5 anos é a pré-escola. Então, aí estou apresentando para vocês o livro. O livro tem 200 e poucas páginas, Consciência Fonológica na Educação Infantil e no ciclo de alfabetização. Então, o livro ele já trabalha com a possibilidade da consciência fonológica ela ser começada a trabalhar desde a educação infantil, mais especificamente a partir dos 4 anos de idade e 5 anos de idade. Na educação infantil, a proposta do livro é que a consciência fonológica ela seja trabalhada de forma lúdica, mas isso não quer dizer que no ciclo de alfabetização do ensino fundamental, antigamente até o terceiro ano e hoje até o segundo ano, fecha o ciclo de alfabetização, não deva deixar de trabalhar de forma lúdica, tá? Esse enfoque da ludicidade é dado mais ênfase na questão da educação infantil. Mas isso não quer dizer que não se deva trabalhar de forma lúdica também no ensino fundamental. Eu, no meu entendimento, eu acho que a gente nunca deva perder a ludicidade na educação e na vida humana, porque a ludicidade ela é uma grandeza e ela nos permite nos apropriarmos do conhecimento de forma prazerosa, de forma alegre. Então, acho que a gente, na vida, a gente nunca deve perder a ludicidade. E quando se trata de criança, ela tem que estar presente e é contagiante a ludicidade. Então, continuando aqui, eu quero a consciência fonológica na educação infantil e no ciclo de alfabetização. Na educação infantil, nós sabemos que é desde os 4 e 5 anos. No ciclo de alfabetização, o livro entende, como ele foi escrito já há um tempinho, então ele entende que o ciclo de alfabetização é do primeiro ao terceiro ano. Atualmente, o ciclo de alfabetização é considerado somente primeiro e segundo ano. Então, isso tem que ficar claro para nós. E logo no início, o que a gente vai perceber? Que o livro ele já começa a pontuar para nós sobre o que é a consciência fonológica na educação infantil e no ciclo de alfabetização. Retomando o que vimos nos primeiros contatos com a consciência fonológica na teoria e na prática de alfabetização, ele coloca o autor que há mais de 30 anos vimos a necessidade de conciliar as evidências dos estudos sobre consciência fonológica a uma visão construtivista do aprendizado. E, e depois ele começa a pontuar para nós
o final, quando começamos a falar de consciência fonológica, como que ele define a consciência fonológica? É, no processo de alfabetização das crianças, ele mostra a importância de, de ser desenvolvido a consciência fonológica. Não somente trabalhar a alfabetização com sílabas desconectadas de sons. Então, é importante nós analisarmos as palavras não somente silabicamente, mas também através do som. E a partir do momento que nós percebemos e desenvolvemos a construção do conhecimento dos sons que as palavras emitem, isso passa a ser um entendimento da consciência fonológica. Concluíram que a consciência da fala, como uma sequência de sons, seria um resultado da escolarização formal, uma habilidade cognitiva necessária para que alguém se alfabetizasse, mas que não se desenvolveria naturalmente como decorrência da maturação biológica. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que desenvolver a leitura e a escrita dentro de uma perspectiva da consciência fonológica é entender que essa consciência fonológica ela não ocorre de forma natural e de forma espontânea. É necessário ser trabalhada dentro do ambiente escolar. Diante desse quadro, os autores concluíram que a consciência fonológica era um fator casual necessário para o aprendizado da escrita alfabética e um bom preditor do sucesso na alfabetização. Vemos, portanto, que já na década de 80, o conceito de consciência fonológica e o exame de suas relações com a alfabetização começam a ser difundidos no Brasil. Então, a importância da consciência fonológica, ela começa a ser desenvolvida no Brasil somente a partir de 1980. E aqui, a consciência fonológica como uma das dimensões de nossa consciência metalinguística. Então, quando ele utiliza o termo metalinguística, metafonética ou metafonológica, sempre quando aparecer a palavra meta, ela significa uma reflexão sobre o que vem depois. Então, no caso aqui, a metalinguística é uma reflexão que se faz em cima da linguagem, da língua falada e da língua escrita. A consciência fonológica como uma dimensão de nossa consciência metalinguística. Passamos a enxergar, então, que ao usar a linguagem, as crianças tendem não só a tratá-la como meio para interagir com os outros membros da cultura ao seu redor, pedindo ou fornecendo informações, expressando sentimentos ou interesses, mas também pensando sobre a língua, analisando, tratando a própria linguagem como objeto de reflexão. Então, quando as crianças elas conversam, dialogam com seus familiares, com seus amigos, ela realiza a metalinguagem. Isso quer dizer o quê? Que ela estabelece uma reflexão a respeito da linguagem e também sobre a fala. Agora, quando se estabelece essa metalinguagem, essa metalinguística, essa reflexão sobre a linguagem, é evidente que vai ocorrer também a metafonologia, que vai ser um estudo, uma reflexão sobre os sons. Então, quando nós falamos sobre fonemas, nós estamos falando sobre os sons que são emitidos a partir do pronunciamento de qualquer palavra. E nós temos aí o desenvolvimento de habilidades metatextuais. Essas habilidades metatextuais são habilidades que permitem ao ser humano, ao estudante, ao professor, refletir sobre os textos, ter reflexões sobre os textos, sobre as palavras.
Então, habilidades metatextuais dizem a respeito de nossa capacidade, na hora de produzir textos escritos, de decidirmos sobre o gênero textual que nós vamos estar escrevendo. Isso quer dizer o quê? Se eu quero defender um direito meu, eu preciso elaborar um requerimento, uma petição, qual texto que eu tenho que produzir? Esse texto terá que ser um texto argumentativo, um texto argumentativo, dissertativo, e aí eu vou estar estabelecendo o quê? Habilidades metatextuais. Então, eu estou refletindo e pensando sobre esses textos. Tá? E no caso, quando eu vou estabelecer a, as habilidades metasintáticas, então, essas habilidades metasintáticas vai permitir que eu estabeleça reflexões a respeito da oração. Quem é o sujeito, quem é o objeto, quem é o verbo na oração. E o papel de cada elemento dentro da oração. As habilidades metamorfológicas são aquelas habilidades que eu vou estar pensando sobre aquelas palavras, se elas são substantivos, adjetivos, pronomes, advérbios, numeral. E as habilidades metafonológicas são as habilidades que serão desenvolvidas a partir do momento que eu estabelecer uma reflexão sobre o som de cada sílaba, sobre o som de cada palavra. E lembrando também que essa reflexão metafonológica, ela permite nós entendermos que o fonema de uma sílaba, ela pode ser pronunciada de acordo com a região do país. Então, não existe, por isso que é importante as habilidades metafonológicas. Nós vamos estar refletindo sobre o som que cada sílaba, que cada palavra é emitida. Mas esse som, ele não é único para cada sílaba ou para cada palavra. Dependendo da região de um país, essa expressão, esse fonema, ele é expressado de uma forma diferente da outra. Então, essas variantes é muito importante nós saber identificar, porque isso envolve a cultura linguística de uma língua. Tá? Tudo isso nos permite fazer uma reflexão estabelecendo relações com a, a consciência fonológica. E aqui o autor ele vai definir mais precisamente o significado do que é a consciência fonológica. Como os estudiosos têm conceituado a consciência fonológica, ela seria causa ou consciência da alfabetização? Essa discussão, essa pergunta, abre-se para uma discussão. Para o autor, isso é importante ficar claro para nós, para o autor, a consciência fonológica, ela não é algo automático dentro do processo de alfabetização. É necessário que seja trabalhado intencionalmente a construção da consciência fonológica. Isso o autor. E isso é uma discordância que ele faz em relação à linha construtivista da psicogênese da escrita, que é trabalhar dentro da Ana Teberoski e da Emília Ferreiro. Para Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, ela entende que a consciência fonológica é algo que acontece naturalmente dentro do processo de alfabetização. O autor entende que não, que a consciência fonológica ela não acontece de forma natural e espontânea dentro do processo de alfabetização. É algo que há necessidade de trabalhar. Ele se posiciona, o autor se posiciona como construtivista, mas ele realiza uma discordância do construtivismo apresentado pela Ana Teberoski e pela Emília Ferreira. E aí ele pontua, a habilidade metafonológica corresponde àquela habilidade
de identificar os componentes fonológicos em unidades linguísticas. Essas unidades linguísticas são as sílabas, né? E de tal intencionalidade manipulá-los, tá? Manipular esse som. E aí ele começa a colocar mais abaixo para nós as 3 correntes que são apresentadas e a visão que cada uma tem a respeito da consciência fonológica. Então, a primeira vertente a respeito da consciência fonológica define a consciência fonológica seria um fator casual da alfabetização. Isso quer dizer o quê? Que a consciência fonológica ela aconteceria de forma espontânea dentro do processo de alfabetização e, portanto, precisaria de desenvolver para que a criança se apropriasse do sistema alfabético, né? E depois a segunda corrente, a segunda vertente, fala que a consciência fonológica seria uma consequência da alfabetização, já que a instrução formal em leitura e escrita é que faria as habilidades metafonológicas aparecerem, né? E depois nós temos a terceira, que fala que a consciência fonológica é um fator facilitador da alfabetização, de modo que as crianças que a tivessem desenvolvido avançaria mais rapidamente na aprendizagem do sistema alfabético, mas as demais poderia desenvolvê-la a partir do ensino da alfabetização. Então, o que ele quer dizer? O autor, ele contemplaria a sua forma de pensar de acordo com a terceira. Então, ele entende que a consciência fonológica, ela é importante e ela não acontece de forma natural, nem espontânea, e nem faz parte de forma natural dentro do processo de alfabetização. Ela precisa ser desenvolvida, e ao momento que ela é desenvolvida, ela facilita a construção da alfabetização, né? Então, essa é a ideia principal, e é muito importante nós entendermos isso, porque é em cima disso que vai descorrer todas as 200 e poucas páginas do livro. Então, o autor, eu quero até voltar aqui para vocês e repetir isso, porque isso aqui é muito importante, e eu, se eu fosse vocês, eu até pararia para escrever e voltar várias vezes que for necessário para escrever isso aqui, porque isso é muito importante para nós entendermos o livro inteiro, tá? Então, o autor vai percorrer o livro inteiro para justificar essa sua forma de perceber. E eu concordo com o autor, porque eu percebo o seguinte: eu, infelizmente, eu fui alfabetizado na cartilha suave. Então, não considerava a caminho suave a consciência fonológica. Então, trabalhava muito o aspecto de formarem as sílabas, para depois formarem as letras, para depois produzir o texto. E não trabalhava muito a questão da consciência, e a consciência, a diferença que existe de uma palavra, de uma letra, no papel, escrita, e do som que ela representa. Até não muito tempo atrás, uns 10, 15 anos atrás, eu tinha dificuldade de ter esse entendimento sobre a importância dos fonemas. Então, quando nós falarmos em fonemas, nós estamos falando em sons que são emitidos, e a língua, ela existe, a língua falada e a língua escrita. E a língua escrita é uma e a língua falada é outra. Nem sempre aquilo que nós falamos e pronunciamos é do mesmo jeito que se escreve. Isso vai ficar mais claro mais adiante, tá bom? Então, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, que a consciência fonológica é um fator facilitador da alfabetização, de modo que crianças que a tivessem desenvolvido avançaria mais rapidamente na aprendizagem do sistema alfabético, mas as demais poderia desenvolvê-la a partir do ensino da alfabetização. O perigo
alimentarmos uma mentalidade semelhante que é o que ele coloca aqui da questão da prontidão. Então, a gente precisa tomar um cuidado para a gente não entrar naquela questão, a criança precisa ter 7 anos, que é o ano da prontidão, que é a partir daí que eu vou trabalhar a alfabetização. E hoje a gente percebe que isso foi um engano muito grande no processo de alfabetização. E hoje tem criança aí que já tá lendo com 4 anos de idade. O perigo é alimentarmos uma mentalidade semelhante aos defensores dos testes de prontidão e cobrarmos que a criança tenha um determinado desenvolvimento de consciência fonológica para ter o direito em frequentar turmas nas quais se pratica o ensino de sistema de alfabetização. Então, ele quer dizer o seguinte, que a criança, para desenvolver o conhecimento da alfabetização, se alfabetizar, não há necessariamente ela ter a consciência fonológica. A consciência fonológica, ela é muito importante, ela contribui, ela é um facilitador no desenvolvimento do conhecimento do sistema da escrita do sistema alfabético. Tá? Ela é muito importante, ela contribui, ela ajuda, mas ela não eu diria assim, a criança ela pode desenvolver o conhecimento e a construção do conhecimento sobre a alfabetização sem necessariamente desenvolver a consciência fonológica. Mas ela desenvolvendo a consciência fonológica será um facilitador, será uma conquista muito importante no desenvolvimento da leitura e da escrita de forma autônoma. Tá? Então, a consciência fonológica, eu não preciso esperar a criança adquirir a consciência fonológica para eu iniciar o processo de alfabetização. Quando tratamos a consciência fonológica, como mera consequência da alfabetização, podemos incorrer em 2 problemas. Um primeiro, que no Brasil ocorre em certos contextos educativos, construtivistas ortodoxos, levaria a desvalorizar-se um ensino que promova certas habilidades metafonológicas no final da educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental, deixando o aluno viver sozinho as transformações cognitivas, que permitem suas habilidades de consciência fonológica evoluam de modo que ele possa avançar na compreensão do sistema alfabético. Isto é, para chegar a uma hipótese silábica, escrevendo, por exemplo, I, O, E para picolé, o aprendiz teria que, sem a ajuda dos adultos, descobrir que pode e precisa analisar as partes sonoras das palavras que busca escrever. Então, nesse caso aqui, é importante a gente ficar atento no que o autor chama de construtivistas ortodoxos. Os construtivistas ortodoxos trabalhavam antigamente que a criança não pode ser corrigida, não pode ter intervenção do adulto e que ela vai aprender sozinha. E a gente percebe que não é bem assim. E aí, nós temos construtivistas que se apropriam também de forma melhor do conhecimento de Piaget e busca até em Vygotsky trabalhar com a questão da zona de desenvolvimento proximal. A criança consegue chegar até ali, na construção do conhecimento, e vai precisar de alguém com conhecimento mais avançado do que ele, para levá-lo até o conhecimento. Isso pode ser um coleguinha da sala de aula ou o próprio professor. Então, ele se posiciona contra esse construtivismo ortodoxo, que não precisa ter a intervenção de ninguém para que a criança construa de forma sozinha o conhecimento. E aí, outro tipo de questão aqui ligando à segunda posição é, mais uma vez, a valorização exagerada de habilidades de consciência fonêmica em seu treino, já que os estudiosos desse grupo parecem tender ainda mais a conceber a escrita como mero código, como as letras substituem os fonemas, seu ensino deveria se fazer acompanhar por treino em tarefas de segmentação fonêmica.
E aí ele se posiciona contra essa vertente. O desenvolvimento da consciência fonológica, ela não pode ser desenvolvida por repetições, por meros treinos, tá? E, e isso, por quê? Porque nós temos contextos sociais e culturais que, mesmo ocorrendo a mesma língua, ela sendo a nível nacional, no caso do português no Brasil, nós temos fonemas que são pronunciados de forma diferente, dependendo da região do país. Então, nesse caso, o fonema não resume meramente em pegar uma letra, juntar com a outra, formar uma sílaba e emitir um som, né? Não é simples assim. E depois, outro tipo ligado à segunda posição é, mais uma vez, a valorização exagerada de habilidades. Porém, defendemos que a consciência fonológica não é suficiente para que a criança domine o sistema da escrita alfabética. Então, esse já é o pensamento do autor. A consciência fonológica, ela contribui, ela ajuda, mas ela não é suficiente para que o aluno domine o sistema de escrita alfabética, né? Então, isso é importante ficar claro para a gente, que a consciência fonológica, ela é importante, mas ela não é determinante para que o aluno se aproprie do sistema da escrita alfabética. Ademais, em várias pesquisas, investigadores têm usado pseudopalavras, e aí ele condena a utilização de pseudopalavras. O que são chamadas as pseudopalavras? São aquelas palavras que, às vezes, o professor, na sala de aula, cria, inventa aquela palavra que não existe. Isso dificulta o desenvolvimento da consciência fonológica, tá? Então, essa é uma crítica que ele faz. Patatu. Essa palavra não existe. Então, isso não contribui para o desenvolvimento da consciência fonológica. Depois, interpretamos que, ao assumirmos que a consciência fonológica é multidimensional, envolvendo várias habilidades, precisamos passar a enxergar que certas habilidades menos complexas, segundo o julgamento do adulto, não seriam adquiridas mais cedo como seriam precursoras para o aparecimento de competências fonológicas mais complexas. É importante diferenciar sensibilidade fonológica de consciência fonológica. A consciência fonológica, ela permite ocorrer reflexões a respeito do som. E a sensibilidade é só no sentido de sentir o som, mas não estabelecer uma reflexão através dela. Suponhamos, quando a criança ela pega uma palavra e lá dentro daquela palavra ela percebe que tem outras palavras, ela está realizando ali uma metafenologia, ela está refletindo sobre os fonemas. Enquanto que ela coloca carrapato, carrapato, carrapato. Então ela percebe o quê? Que dentro da palavra carrapato tem uma outra palavra que é pato. Então ela separando, ela forma uma outra palavra. E isso ela vai começar a refletir, estabelecer e construindo aí a sua consciência fonológica, né? Então é isso que... E aí a redescrição e reelaboração de conhecimento. Em nossa experiência, temos visto que o tipo de verbalização avança à medida que a criança evolui numa habilidade de consciência fonológica. Consideram-se fonemas de uma língua aqueles sons que são pertinentes para a veiculação de significado. Então, o que acontece? A partir do momento que eu coloco para a criança uma pseudopalavra, essa pseudopalavra, ela não vai ter significado. Se ela não tem significado, ela não contribui para a construção da consciência fonológica. Consideram-se fonemas de uma língua aqueles sons que são pertinentes à veiculação de significado, isto é,
os sons que adquirem significado entre as palavras da língua. E só quando a substituição de um segmento sonoro mínimo, esse segmento sonoro mínimo é o que a gente chama de fonemas, né? E só quando a substituição de um segmento sonoro mínimo por outro faz surgir uma palavra com um significado diferente que podemos afirmar que aquele segmento sonoro mínimo constitui um fonema. Então, o fonema aqui é definido como o som mínimo emitido, né, passa a ser considerado um fonema. Então, é a mesma coisa. Canto, canto. Eu não pronuncio o N. Esse canto aqui é como se eu estivesse pronunciando o K, o A e colocando um tio em cima. Canto. Eu não pronuncio o N. E é só quando a substituição de um segmento sonoro mínimo por outro faz surgir uma palavra com um significado diferente que podemos afirmar que aquele segmento sonoro mínimo constitui um fonema. Canto. Então, esse canto, a forma de eu pronunciá-lo não é CA, é KA e o tio em cima. É a forma de eu pronunciar. Mas como que eu escrevo? Eu escrevo com CANTO, canto, eu canto. Suponhamos, eu canto muito bem, mas não canto, não. Eu acho que eu canto muito mal. Então, é só para nós entendermos aqui a diferença do fonema e da escrita. Então, a diferença da língua falada e da língua escrita. A partir do momento que eu estabeleço esse metafonema ou essa metafonologia, eu estou refletindo sobre a língua escrita e sobre a falada, como eu falo e como eu escrevo, eu estou desenvolvendo o quê? A consciência fonológica. É afirmar que aquele segmento sonoro mínimo constitui um fonema em determinada língua. A palavra que designa a irmã de meu pai ou de minha mãe em português é pronunciado por um carioca. Olha como o carioca pronuncia. Ele puxa o S, chia. Então, ele pronuncia TCHIA. E se for aqui na nossa região, nós não utilizaremos, não carregaria isso. Então, isso quer dizer o quê? Que por um pernambucano, como tia, sem que tal variação faça com que o TCH constitua um fonema em português. Aí ele pega e fala da língua espanhola, que já é um pouco diferente da nossa. Só que nesse momento aqui para nós, o que interessa é a língua portuguesa. Nas línguas naturais, temos, além disso, o fenômeno de polissemia. Uma palavra, ela representando vários significados, em que uma mesma palavra tem significado completamente diferentes, apesar de ser tomada pela mesma sequência de fonemas, por exemplo, cabeça. Nas expressões dor de cabeça, cabeça da rebelião e bom de cabeça, nesses casos, não é uma distinção fonêmica que produz significados diferentes. Se tomarmos consciência dessa complexidade, vemos que é muito reducionista dizer que os fonemas constituem as unidades mínimas das palavras que veiculam o significado que as letras codificam aquelas unidades. Olha que interessante aqui. Ele está trabalhando a questão da polissemia. A polissemia, a palavra, ela é escrita e pronunciada idêntica, não tem variação nenhuma, mas ela tem significado diferente. E para eu entendê-la, essa palavra polissêmica, o que eu preciso? Eu preciso do contexto. É a mesma coisa, quando eu falo manga, se eu não colocar essa palavra num contexto, não é possível eu identificar se eu estou falando da manga fruta, ou da manga da camisa, ou da manga da camiseta. É o caso aqui, o cabeça da rebelião. Dor de cabeça. Então, a cabeça, ela é pronunciada foneticamente e escrita igualzinho. Mas é preciso, isso nos ajuda a acabar com aquela interpretação que a definição de fonema
sendo definida dessa forma errônea, né? Que de uma mesma palavra tem significados completamente diferentes. Se tomarmos consciência dessa complexidade, vemos que é muito reducionista dizer que os fonemas constituem unidades mínimas das palavras. Então, para o autor, é muito reducionismo nós dissermos que os fonemas constituem unidades mínimas das palavras. Então, não é bem assim. É uma questão extremamente mais complexa, tá? E a hora que a gente vai analisar as palavras polissêmicas, a gente vai entender o quê? Nós vamos entender que não basta nós estudarmos os fonemas como o menor som de uma palavra, tá? Então, isso é importante ficar claro para nós. Dando um exemplo concreto, ao brincar de identificar quais figuras têm nomes que rimam diante das figuras de uma bola, uma moto, uma cola e um sapo, o fato de a criança poder comparar a forma escrita das palavras bola e cola ajuda a compreender que a parte oral, ola, é igual. Pesquisas feitas em outras línguas, além do inglês, têm demonstrado que sim, a notação escrita favorece a reflexão das crianças sobre as partes sonoras da palavra. Então, no momento que a gente vai trabalhar a consciência fonológica, nós não vamos ficar simplesmente falando, pronunciando. É importante representar o som da palavra pronunciada de forma escrita. Então, a escrita, ela possibilita nós estarmos refletindo sobre aquela palavra fonologicamente. E isso permite também o desenvolvimento da consciência fonológica. Depois que nos alfabetizamos e avançamos em nosso domínio da escrita, é que criamos um léxico mental, um banco de unidades gráficas equivalentes às palavras que pronunciamos e escutamos. Esse banco de léxico mental fica guardado na nossa mente e nós memorizamos e visualizamos na nossa mente no momento que a gente pronuncia. Se nossas próprias concepções sobre palavra são uma variação cultural de que nos apropriamos ao longo dos primeiros anos de vida, o desenvolvimento de certas habilidades de consciência fonológica também parece depender bastante do fato de um indivíduo viver numa comunidade na qual uma escrita alfabética é usada. Então, nós não podemos usar o sistema de escrita alfabético desconectado de uma realidade cultural, isoladamente. Por quê? Dependendo do local que a criança, o ser humano vive, aquelas palavras serão pronunciadas de um jeito diferente do outro. Em um estudo clássico, e seus colaboradores aplicaram tarefas de consciências fonêmicas em 2 grupos de adultos chineses. O primeiro grupo era formado por pessoal que tinha alfabetizado e liam apenas com uma escrita ideográfica. O que é uma escrita ideográfica? Um exemplo, o chinês, o mandarim, é uma escrita ideográfica. Ela não emite som, ela não tem fonemas, ela emite ideias. Então, quando no chinês, no mandarim, quando você vai escrever campo, você não escreve, você faz um desenho, que é um retângulo cortado com uma cruz, né? Então, ali não emite som. Também parece depender bastante do fato do indivíduo viver numa comunidade na qual é escrito. Um estudo clássico de Charles Reed e seus colaboradores aplicaram tarefas de consciência fonêmica a 2 grupos de adultos chineses. O primeiro grupo era formado por pessoas que tinham sido alfabetizadas e liam apenas com uma escrita ideográfica, e o segundo por adultos que tinham aprendido uma versão alfabética do chinês, introduzida após a Revolução de Mao. A Revolução de Mao foi Mao Tse-tung. Mao Tse-tung é que fez a Revolução socialista na China a partir da década de 40. Antes, as tarefas de adicionar ou subtrair a consoante inicial de palavras, os usuários
da escrita ideográfica tiveram desempenho significativamente inferior, o que sugeriu que não bastasse aprender a ler e a escrever para desenvolver a consciência fonêmica, mas que isso parece depender do fato de o indivíduo ter sido ensinado a usar um sistema alfabético da escrita. Ele quer dizer o quê? Utilizando o exemplo da China, aquela criança, ao momento, ou aquele adulto, depois foi apresentado para ele a possibilidade dele desenvolver a escrita alfabética e fonética, o que ele passou a ter dificuldade, porque ele foi alfabetizado dentro de uma escrita que ela era ideográfica, não emitia som. Então, ele quer dizer com isso que é muito importante o desenvolvimento da consciência fonológica. E outro aspecto aqui que eu acho importante também é a definição que ele utiliza de sílabas canônicas. E aí a gente pode grifar essa palavrinha, porque de repente aparece uma pergunta lá sobre sílabas canônicas, e a gente não sabe definir o que é sílabas canônicas, e a gente pode cometer algum erro nesse sentido. Então, as sílabas canônicas são as que seguem consoantes e vogal. Então, isso quer dizer o quê? Que geralmente nós escrevemos uma consoantes e depois uma vogal, uma consoante e uma vogal para formar uma palavra. Essas sílabas são consideradas canônicas por isso, mas nós vamos ter outras palavras que não têm sílabas canônicas, que aí, no caso, nós podemos utilizar o exemplo da palavra transporte. A primeira sílaba, apesar de ter 5 letras na fala, tem 4 fonemas, algo semelhante ao que ocorre com a sílaba inicial da palavra instante. Então, não tem aqui, elas não são palavras canônicas, porque elas não têm sucessivamente consoantes e vogais. Isso nos alerta para a adequação de não tomarmos sílabas escritas como sinônimo de sílabas orais, tá? Então, sílabas escritas não são sílabas orais. Se elas não forem canônicas, elas não são sílabas orais. Mas, até hoje, a tendência é constatar uma ausência de ênfase nos estudos a respeito da consciência fonológica e alfabetização. Então, ele faz essa crítica que, no processo de alfabetização, muitas vezes não trabalha a consciência fonológica. E ele demonstra a importância de se trabalhar essa consciência fonológica. E aqui, ao mesmo tempo que ele coloca a palavra transporte, que é uma palavra que não é canônica, por quê? Porque consoante, ela não é acompanhada de consoante e vogal. Então, ela tem o T, R, o A, trans, depois tem o N, o S, e é importante, e aí, mostrar que nem sempre dá para juntar, nem sempre as palavras, ela juntando uma consoante ou vogal, ela emite um som. E, às vezes, ela não sendo canônica, isso não acontece. Então, o cuidado que a gente precisa ter aqui no sentido de a gente querer dogmatizar a escrita, né? E tem as exceções. Breve lembrete sobre o que sugerimos levar em conta ao buscarmos explicações para as relações entre consciência fonológica e alfabetização. E aí ele pontua que uma visão linguística mais refinada nos faz não tomar unidades escritas com palavras gráficas e letras, como equivalentes a palavras oral e fonemas. Nos obriga a ver as singularidades do que estamos chamando de fonemas e as especificidades das relações entre unidades orais e escritas. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquilo que eu escrevo nem sempre é aquilo que eu pronuncio. Então, as unidades sonoras, elas muitas vezes, elas não são colocadas de forma idêntica, iguais na escrita, naquilo que é escrito, né? Então, é essa atenção que ele nos chama para que a gente possa despertar e construir a consciência fonológica em nossos alunos. Como equivalente de palavras oral e fonemas, e nos obriga a ver as singularidades do que estamos chamando de fonemas,
e as especificidades das relações entre unidades orais escritas em cada língua. E nos permite também não desconsiderar a grande diferença entre línguas como o inglês e o português, quando o tema é a regularidade das relações entre unidades orais e unidades escritas. Então, as unidades orais nem sempre têm como escrever de forma idêntica, colocá-las no papel, escrevê-las no papel de forma idêntica como elas são pronunciadas. Finalmente, uma visão psicolinguística de tipo construtivista nos permite constatar que as concepções que as crianças que ainda não dominam o sistema alfabético têm sobre a palavra, letra, sílaba e fonema são bem diferentes das concepções dos adultos e se transformam progressivamente para se assemelhar a desses últimos, à medida que os meninos e as meninas vão aprendendo a ler e escrever. Então, ele faz uma crítica nesse sentido, que os adultos, e no caso aqui o professor, tem que entender que a forma como as crianças entendem as sílabas, os fonemas, é bem diferente do adulto. Então, nesse processo de alfabetização, é muito importante o professor ter essa consciência, que a forma como a criança pensa sobre fonemas, sobre sílabas, sobre letras, é bem diferente do adulto. E a crítica que ele faz é em relação à visão adultocêntrica, o adulto achando que a forma da criança processar no seu cérebro a constituição de fonemas, sílabas e letras é a mesma coisa, e não é. Eles têm as suas peculiaridades inerentes à infância. E depois aqui o livro ele é composto de 3 capítulos, e aqui a gente já passa para o segundo capítulo. O que temos descoberto ao pesquisar sobre a consciência fonológica de crianças brasileiras. Nas pesquisas que realizamos a partir do ano de 2000, temos encontrado geralmente em turmas das redes públicas uma média de 1/3 dos alunos concluindo o primeiro ano ainda com hipótese silábica ou pré-silábicas. Isso nos parece lamentável, já que ocorre entre os filhos das camadas populares. Então, ele quer dizer o seguinte, que muitas vezes a alfabetização é desenvolvida para atender as crianças de classe média e criança rica, e não se desenvolve para atender as crianças de classe popular, de classes pobres. E aí eles acabam sendo excluídos das escolas. Mais uma vez, a partir de uma ótica construtivista e sem negligenciar o papel da consciência fonológica para que ocorra a fonetização da escrita. Pensamos que Ferreira tem razão quando reivindica que a compreensão do alfabeto com o sistema notacional exige operações cognitivas que não têm a ver somente com a capacidade de isolar unidades sonoras e refletir sobre semelhança entre palavras. Concordamos com sua pertinência e refinada análise e reiteramos que o aprendizado do sistema da escrita alfabética não se reduz a colar ou a conectar letras a sons, como propõem alguns estudiosos, mas já discordamos do lugar secundário ou ausente que Ferreira atribui à consciência fonológica no complexo trabalho cognitivo da apropriação do sistema da escrita alfabética. Aqui o autor ele apresenta a sua discordância com o construtivismo da Emília Ferreira e da Ana Teberossa. Por quê? Porque ambas colocam a questão do sistema da consciência fonológica num segundo plano de forma secundária e que essa consciência fonológica ela vem ocorrer de forma natural dentro do processo de alfabetização. E no que ele concorda com a Emília Ferreira e com a Ana Teberossa? Que o processo, a apropriação da escrita não se resume apenas à junção de letras para formar sílabas e sílabas para juntar e formar palavras, e juntar palavras para formar texto. Tá? Então, na realidade, a construção da alfabetização vai além disso, né? Então, esses são pontos importantes aqui que é necessário a gente estar refletindo
para ficar bem claro para nós do que se trata a consciência fonológica. Consideramos que, para explicar esse êxito quase constante, é preciso levar em conta que esse grupo de crianças, além de ter compreendido o funcionamento de nosso sistema de escrita, já escrevia empregando as letras do alfabeto do português com seus valores. Isso ele mostra uma pesquisa anterior, que essas crianças avançaram no sistema da escrita a partir do momento, de forma mais ampla, do que as crianças que não tiveram o desenvolvimento da consciência fonológica. Então, ele quer colocar que é muito importante nós desenvolvermos a consciência fonológica, que ela vem contribuir no avanço do processo de alfabetização. A consciência fonêmica de crianças recém-alfabetizadas pelos métodos fônicos. Então, lembrando que a cartilha Caminho Suave, ela utilizava o método fônico, né? Isso não quer dizer que garante despertar no ser humano a consciência fonológica, pelo contrário. E se tratando de alunos alfabetizados com o método fônico, os resultados impressionam bastante. Fracassaram nas tarefas que mediam a habilidade de consciência fonêmica, algumas treinadas pelo material didático a que estavam expostos. O exame qualitativo das verbalizações expressas e dos erros cometidos nas tarefas reafirma as indicações de que, para as crianças que foram alfabetizadas com o método fônico, operar diretamente sobre os fonemas das palavras, sem o apoio das letras ou de sílabas, era, em geral, algo muito complexo ou impossível, mesmo dadas as elas já tendo alcançado uma hipótese de escrita alfabética e demonstrando serem capazes de usar nossas correspondências sonografia para escrever de modo legível palavras com diferentes extensões. Isso aqui eu concordo plenamente. E eu, inclusive, fui alfabetizado, quando criança, pelo método fônico, pelo método da cartilha Caminho Suave, e só depois de muito tempo, já de adulto, alguns anos atrás, que eu fui despertar em mim essa questão da consciência fonológica. E eu atribuo hoje, a partir da leitura desse livro, eu faço essa reflexão, que essa minha dificuldade, até recentemente, de ter essa consciência fonológica, foi decorrência de eu ter sido alfabetizado pelo método fônico. Tá? Então, daqui a gente tira perguntas. O método fônico não garante, não permite, não contribui para que possamos desenvolver a consciência fonológica. Tá? Pelo contrário, ele dificulta ainda. A consciência fonológica de jovens e adultos alfabetizados. O autor coloca aqui que, da mesma forma que as crianças têm a dificuldade, os adultos também, que vão se alfabetizar, eles também têm dificuldade de construir a consciência fonológica. Tá? As crianças de classe média tiveram scores significativos mais altos que seus pares de classe popular em todas as habilidades de consciência fonológicas, avaliadas, exceto naquela que media a capacidade de identificar palavras que começam com a mesma sílaba. Essa constatação reitera as evidências sobre a desigual distribuição social de oportunidades de apropriação da escrita em nosso país e sugere que diferenças criadas logo no início do processo de escolarização tendem a se perpetuar. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas diferenças, elas têm que ser combatidas desde o início do processo de alfabetização pela educação infantil. Porque se elas não forem superadas nessa fase, a tendência é que essas diferenças, essas desigualdades de aprendizagens, elas tendem a se aprofundar no decorrer da escolarização dessas crianças. A despeito da teoria da psicogênese da escrita, nunca ter reconhecido de forma explícita a consciência fonológica, esta constituiria fator necessário para uma criança avançar em suas concepções sobre como funciona nosso sistema alfabético. Para sair de uma hipótese pré-silábica e a começar
a fonetizar a escrita, desde o início da etapa silábica até a etapa alfabética, a criança lança a mão de várias habilidades de consciência fonológica que vai desenvolvendo. Então, aqui é onde a gente torna a repetir aquela discordância do autor com a psicogênese da escrita defendida pela Emília Ferreira e a Ana Teberoski. Porém, a consciência fonológica não é por si só suficiente para assegurar a compreensão de nosso sistema alfabético. Algumas crianças permanecem com hipótese menos avançada da escrita pré-silábicas, por exemplo, apesar de terem avançado com várias habilidades metafonológicas, no mesmo nível de seus colegas que já revelam hipótese alfabética, embora o contato com a notação da escrita alavanque a capacidade de refletir sobre segmentos orais e de compreender sua relação com seus substitutos escritos. Então, aqui está claro para nós o quê? O que está claro? É que, a partir do momento que nós transcrevemos, colocamos no papel a palavra, o texto, e permite que a criança faz isso também, contribui para o desenvolvimento da consciência fonológica. Só que a consciência fonológica, por si só, não é a garantia que se efetive a alfabetização. E agora, nós vamos estar quase entrando aqui no terceiro e último capítulo. Reduzir a consciência fonológica à consciência fonêmica seria um grave erro, sobretudo porque poderia levar a escola e os educadores a negligenciar o papel de certas habilidades fonológicas aparentemente mais simples, mas que no início do desenvolvimento metalinguístico do aprendiz são para ele complexas novidades. Estamos nos referindo, por exemplo, às habilidades de comparar palavras quanto ao tamanho. Então, a criança tem muita dificuldade de entender a hora que você, no processo de alfabetização, ela acha que a palavra que é muito grande, ela é grande escrita de forma com várias sílabas, porque o que ela representa, o que ela expressa, o que ela significa, é que o objeto ou a coisa que ela denomina é grande também. Então, no começo do processo de alfabetização, fica difícil a criança entender isso. Então, quando ela vai escrever trem e ônibus, ela associa o tamanho, ela não consegue perceber que trem é pequeno, a palavra trem é pequeno, mas a coisa a qual ele se remete é muito grande. Então, ele acha que tem que ser grande a palavra, né? O desenvolvimento da habilidade de consciência fonológica certamente não é uma questão maturacional, não se trata de estar maduro e pronto para aprender. Ela se desenvolve trabalhando, exercitando. E a mesma coisa a alfabetização. Não precisa esperar estar maduro, pronto. Ninguém fica pronto do nada. É necessário preparar, trabalhar, desenvolver, né? E aí ele vai estar mostrando para nós aqui no terceiro capítulo várias atividades que é possível ser trabalhadas, vários jogos, várias brincadeiras que podem ser trabalhadas na sala de aula para desenvolver a consciência fonológica. Então, o terceiro capítulo são sugestões de atividades que poderão ser trabalhadas na sala de aula para que a gente possa desenvolver a consciência fonológica. Como promover na sala de aula a consciência fonológica de crianças falantes do português? Para concluir, voltaremos a nossa atenção para a avaliação da consciência fonológica no dia a dia da sala de aula, sem propor formas únicas. Então, o que ele quer deixar claro aqui é que cada professor tem competência e habilidade para criar atividades que possa desenvolver a consciência fonológica na sala de aula. Lembramos ao leitor que tal proposta tem como marco a necessidade de alfabetizar letrando e que já há algum tempo assumimos que no final da educação infantil e nos 3 anos de ciclo de alfabetização, da segunda a sexta-feira. Então, quando a gente tem que ficar atento aqui, para o autor, o ciclo de alfabetização é primeiro, segundo e terceiro.
Se for de acordo com o que propõe hoje o MEC, seria o ciclo de alfabetização do ensino fundamental, é primeiro e segundo ano. Para o autor, se perguntar para o autor, segundo livro, o ciclo de alfabetização do primeiro ao terceiro ano. E quando que pode começar a desenvolver a consciência fonológica? A partir dos 4 anos de idade já é possível na educação infantil começar a trabalhar. Tá? Então isso já responde para nós o como promover na sala de aula a consciência fonológica de crianças falantes de português. Como? Né? E como? Né? E aí, que habilidades de consciência fonológica vamos promover no dia a dia? Separar palavras em sílabas orais, contar as sílabas de palavras orais. Então, tudo isso é possível nós desenvolvermos. Identificar entre duas palavras qual é a maior, porque tem mais sílabas, produzir, dizer uma palavra maior que a outra, identificar palavras que começam com determinadas sílabas, produzir, dizer uma palavra que começa com a mesma sílaba que outra, identificar palavras que rimam, produzir, dizer uma palavra que rima com outra, identificar palavras que começam com determinado fonema, produzir, dizer uma palavra que começa com o mesmo fonema que a outra, identificar a presença de uma palavra dentro de outra, que é aquele caso que eu falei para vocês, que dentro da palavra carrapato também tem o pato. Se pensarmos no que fazer até o final da educação infantil, entendemos que o ensino que promova a reflexão sobre semelhanças sonoras no nível das sílabas iniciais e das mesmas rimas, se revelando bastante eficaz para ajudar as crianças a avançarem na sua compreensão do sistema da escrita alfabética, de modo a termos constatado que muitas, cerca de 50%, ou ao viverem uma experiência escolar desse tipo, conclui a educação infantil com hipótese silábica alfabética e alfabética de escrita. Estamos falando de pedir à criança para descobrirem. Então, ele está propondo aqui descobrirem qual ou quais palavras a gente pode encontrar dentro da palavra, como luva, serpente, macaco. E aí a gente pode observar qual ou quais palavras a gente pode encontrar dentro das palavras luva. Dentro da palavra luva, a gente tirar o L, fica uva, serpente, pente, macaco, pode encontrar caco, camaleão, pode encontrar ainda cama e leão. E fazendo essas brincadeiras com as crianças, fica fácil de entender. E isso é trabalhar de forma lúdica, trabalhar a ludicidade, que é o que favorece a construção da alfabetização, né? E ludicidade em lugar de treinamento, não é para ficar treinando a criança. Nos últimos anos, vemos que uma crescente apelo à ludicidade como justificativa para praticar-se atividades na escola. Temos nossas ressalvas a que interpretamos como fetichização do lúdico. Então, se perguntar lá na prova, para o autor, o que constitui a fetichização do lúdico? É entender e praticar o lúdico de forma enganosa, desonesta, dizer que está trabalhando no lúdico, tentar dizer que está trabalhando no lúdico, mas na realidade está trabalhando e exercitando o treinamento, tá? Então isso é a fetichização do lúdico. A palavra fetichização, fetiche, ela vem de feitiço, enganação, tá? Então o autor condena o professor que, em vez de trabalhar o lúdico, trabalha a fetichização do lúdico. Tá? Então, isso é condenável para o autor, é evidente que para qualquer professor que trabalha com seriedade. Diferentes estudiosos nos ajudam a propor uma abordagem completamente diferente, na qual defendemos que as crianças sejam sempre que possível chamadas a refletir sobre as partes orais das palavras. Então, quando a criança ou as crianças são chamadas a refletir sobre as partes orais, fonemas. Então, a partir daí, o autor está propondo
E quando os alunos, os estudantes, são chamados a refletir sobre as partes orais da palavra, ele está propondo que, a partir desse momento, nós trabalhemos a consciência fonológica. Diferentes estudiosos nos ajudam a propor uma abordagem completamente diferente, na qual defendemos que as crianças sejam, sempre que possíveis, chamadas a refletir sobre as partes orais das palavras, confrontando-as com suas formas escritas. Vimos repetidamente o quanto os fonemas são difíceis de serem isolados, que não são exatamente unidades com identidade estável, e o quanto esquecer isso revela uma visão adultocêntrica, que é a questão da pronúncia dos fonemas, ela não são estáveis, não são, dependendo da região, é pronunciado de uma forma e de um jeito, tá? Então, isso ajuda e é importante ficar claro para nós. Um ponto de reiterar é que não usamos pseudo-palavras. Aqui é aquela condenação que eu falei para vocês lá desde o começo. O autor condena a utilização de pseudos-palavras para alfabetizar. Por quê? Ela não emite significado e quando nós não associamos aquela palavra com o objeto que ela representa, não temos como a gente contribuir com a consciência fonológica e muito menos com a alfabetização. O lugar dos nomes próprios, outra questão importante. A utilização dos nomes próprios para o desenvolvimento da consciência fonológica é muito importante, tanto para o desenvolvimento da consciência fonológica, como propriamente dito para a alfabetização. Porque a partir do momento que a criança aprende a pronunciar e escrever o seu próprio nome, aquilo ali tem um peso afetivo muito forte e acaba contribuindo com a consciência fonológica e com a alfabetização. Outra importância também que ele coloca aqui é nós colocarmos a importância do uso de figuras e abaixo das figuras nós escrevermos o significado daquelas figuras e desenvolver ali a pronúncia e também a percepção dos sons emitidos na pronúncia dessas figuras, dessas palavras. Isso também contribui para o desenvolvimento da consciência fonética. Ele propõe também textos poéticos de tradição popular, cantigas, parlendas, trava-línguas, cordéis, adivinhas, lenga-lengas, etc. Poemas e canções atuais para explorá-los a promover a consciência fonológica. Exemplos concretos de situações em que as crianças brincam com textos poéticos de tradição oral, como poemas. Esse aqui eu achei fantástico e interessante. Eu até coloquei aqui para vocês. E aqui, se a gente for analisar bem, com esse texto dá para alfabetizar e trabalhar de forma transdisciplinar, transversal. Dá para trabalhar aqui o português, a matemática. A Barata diz que tem. A Barata diz que tem 7 saias de Filó. Então, o que a gente percebe? Isso aqui, e a menina da barata é mentira da barata, ela tem uma só. Ha, 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 ho, 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 ela tem uma só. Ha, 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 ho, 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 ela tem uma só. A barata diz que tem um sapato de fivela, é mentira da barata, o sapato é da mãe dela. Ha, 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 ho, 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 o sapato é da mãe dela. Isso aqui, olha que interessante, dá para trabalhar até a articulação da língua, desenvolvimento da musculatura da língua para pronunciar as palavras com mais propriedades. Isso aqui dá para trabalhar até atividades, exercícios de fonoaudiologia. O sapato é da mãe dela. O sapato é da mãe dela. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata. Ela tem a cascadura. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem a cascadura. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem a cascadura. A barata diz que tem... Olha lá, essa aqui eu achei legal também. A barata diz que usa o perfume... E aí está fazendo propaganda aqui da Avon. A barata diz que tem o perfume da Avon. É mentira da barata. Ela tem a Detefon. Eu achei legal.
Então, olha que forma prazerosa e gostosa de trabalhar a alfabetização e com o desenvolvimento da consciência fonológica, né? E aí o autor cita o caso do rimanó. O rimanó é um dominó que ele é constituído de rimas, tá? É como se fosse um dominó constituído de rimas. E outra questão que ele propõe aqui também, a importância de se trabalhar com as letras móveis, com alfabetos móveis, com as letras móveis. E aí a criança cria várias possibilidades de estar desenvolvendo a escrita, e com aquele alfabeto móvel, com as letras móveis, ele vai trabalhando e vai construindo, e, consequentemente, pode-se trabalhar aí a consciência fonológica. Tá? Nós estamos quase terminando aqui. Pente dentro de serpente, que foi já comentado anteriormente, finalmente, e na esteira da razão anterior, receamos que, tal como acontecia quando empregávamos os antigos testes de prontidão, possa instalar-se a tendência de, após a aplicação das baterias de avaliação, haver uma individualização do problema que leva a culpabilizar os alunos que revelam baixos índices de consciência fonológica, rotulando-os como portadores de dislexia ou outras patologias. Então, ele está propondo aqui que a consciência fonológica não seja uma camisa de força, né, que aquela criança que tenha dificuldade de trabalhar a consciência fonológica seja utilizada e rotulada como dislexa. Então, é isso que ele quer colocar aqui para nós. Que a consciência fonológica, o trabalho da consciência fonológica, não seja uma camisa de força, e se a criança não conseguir ou não ter o desempenho satisfatório dentro da consciência fonológica, ela não seja rotulada por qualquer tipo de deficiência. Isso é uma construção ao longo do processo de alfabetização. E que ele proponha que a consciência fonológica seja um elemento a mais que venha contribuir e permitir o desenvolvimento da apropriação da leitura e da escrita de forma autônoma, eficiente, e que venha contribuir aí para que as pessoas possam exercer a cidadania de forma plena dentro da nossa sociedade. E aqui a gente finaliza mais um livro da parte pedagógica. Muito obrigado pela oportunidade de fazer parte desse momento único na vida profissional de cada um de vocês, e o meu motivo de alegria e felicidade é poder contribuir para que você vá confiante e de forma lúdica realizar essa prova. E com certeza terão sucesso se assistirem às videoaulas e se também lerem os textos. Não tem como ir mal nessa prova. Meu muito obrigado. Um ótimo dia, uma ótima noite ou uma ótima tarde para você, dependendo da onde você vai estar, da onde e o horário que você vai estar assistindo essa videoaula. Um forte abraço e sucesso a todos.